Olá, meus amigos. Um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em torno da obra espírita. E hoje nós iremos estudar a obra Libertação, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. E hoje é exatamente 9 de julho de 2021. Eu vou solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação. Nós vamos hoje iniciar um novo capítulo. Vamos iniciar o capítulo 14, intitulado Singular Episódio. Mas vamos fazer uma rápida recapitulação do que nós aprendemos no capítulo 13, tá bom? Vamos começar pela nossa prece. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um momento de estudo da obra Libertação. Senhor Jesus, Senhor da vida, é com alegria que te agradecemos essa oportunidade de estudo, esse oásis no meio de tantas dores, de tantos sofrimentos, que nos aclara, que nos orienta e que nos dá a satisfação de nos reunirmos como uma grande família com tantos aprendizados. E essa sensação de paz, de bem-estar, sabendo que cada página do livro nos dá mais um mapa para chegar ao teu caminho. Ajuda-nos a entender, a compreender e colocar em prática os ensinamentos que aqui vamos ter nesta noite. Abre nosso entendimento e que os amigos espirituais possam nos intuir e ajudar. Que assim seja. Nos estudos anteriores, no capítulo 13, não nos esqueçamos que Gúbio foi para auxiliar Margarida, mas ele não se furta de auxiliar a quem está próximo. No capítulo anterior foi o auxílio a Saldanha, que é o chefe dos perseguidores de Margarida. Ele auxiliou Saldanha primeiro no atendimento a Jorge, que está preso no hospital psiquiátrico, mas ele está preso com a acusação de assassinato. E depois atendimento ainda a Jorge e a filha de Jorge, mas falando com o pai de Margarida para ele tomar providências, rever o caso de Jorge, libertar Jorge e pegar a filha de Jorge, que se chama Lia, como filha e educá-la. Então vamos lá, vamos continuar. Está aqui ao meu lado o nosso querido amigo Augusto, fazendo a voz de Gúbio. E teremos aqui a nossa querida irmã Aramita, Carla, que também nos ajuda. Vamos lá? Singular episódio. Singular é o quê, gente? Especial, único, ou seja, algo assim inusitado, né? Um episódio. Penetrando o compartimento em que Margarida descansava, lá nos aguardavam os 2 hipnotizadores em função ativa. Então, só para lembrar, Margarida, filha do juiz, o propósito desse grupo foi em torno realmente da Margarida, mas nós estamos vendo que não é só a Margarida. Olha só o trabalho que todos eles já realizaram, libertando consciências. Mas a Margarida foi lá apresentada logo no início da obra, logo no início do capítulo, filha do juiz. Ela é um espírito que está realmente envolvida pelo Gregório. Dentro dessa casa nós temos mais de 60 espíritos obsessores envolvendo a Margarida em particular, fora aqueles que estão acompanhando o pai de Margarida, tá bom? Então só para Margarida são um pouco mais de 60, mais os espíritos que estão em processo de ovoides vinculados ao psiquismo dela. Lembram disso? Então vamos lá. Penetrando o compartimento em que Margarida descansava, lá nos aguardavam os 2 hipnotizadores em função ativa. Então, o único espírito desse grupo que sabe a posição de Gúbio, de André Luiz e de Eloy é o Saldanha. Os demais estão achando ainda que o Gúbio, o André Luiz e Eloy são espíritos também perversos vinculados a essa vingança, tá? Gúbio pousou significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto. Então, só Saldanha está sabendo quem é Gúbio, ok? Vamos lá agora nesse diálogo. Meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Releva-me a identificação
talvez tardia aos teus olhos, com relação aos objetivos que nos prendem aqui. Então, de uma forma muito discreta, ele disse assim: não fale nada. Não fale quem eu sou. E, denunciando imensa comoção na voz, esclareceu: Saldanha, esta senhora doente é filha de meu coração desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidastes até agora do teu Jorge, defendendo com as forças de que dispões. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também guardo sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. O que o nosso querido amigo Guba, de uma forma fantástica, fez? Colocou ombro a ombro. A dor que tu sentia é a dor que eu sinto. Observei então cena comovedora que minutos antes se me figuraria inacreditável. Então a gente vê o movimento de uma inteligência, de uma psicologia perfeita do nosso querido Gúbio. É aquela lição do nosso Senhor Jesus, né? Trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar do outro, né? E de uma forma mais simples, a lição dele: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Como se fosse assim: você viveu essa dor, então você sabe da dor que eu estou falando. Você sabe o quanto eu gostaria que Margarida fosse acolhida e amparada nesse momento. Você sabe o quanto me dói ver a Margarida passando por tudo isso. Que você sabe, nós sabemos, que nem se compara com a ação espiritual sobre o filho dele. O filho dele estava com algum processo obsessivo? Nenhum. E aí, em contrapartida, nós vamos encontrar a Margarida com mais de 60. Cruelmente sendo massacrada. Então, gente, existe obsessão? Existe. Isso aí a gente não pode ter dúvida. Isso aqui não é um filme de terror. Não, isso é real. Nós temos muitos casos assim. E vocês acompanharam aqui nesse capítulo, quando foi retratado do médico, né, que chamava doutor, era o doutor? Professor em ciências psíquicas. E você observou ali, porque o André Luiz começou a nos retratar, a nos falar, a nos contar cada caso ali presente. E vocês observaram cada um mais cabeludo que o outro. E todos estavam realmente com processos obsessivos. Então isso é muito mais presente do que nós possamos imaginar. Mas que nós não venhamos assim, o combate contra os obsessores, não. O combate contra as nossas más inclinações. Isso é verdadeiramente o que nós temos que nos preocuparmos. Que uma vez a ferida cicatrizada, essa ferida pútrida moral fechada, não tem por que mais ter uma ação obsessiva. O perseguidor da enferma contemplou o nosso instrutor com o olhar de um filho arrependido. Grossas lágrimas brotaram-lhe dos olhos antes frios e impassíveis. Parecia inabilitado a responder diante da emotividade que lhe dominava a garganta. Todavia, Gúbio, enlaçando-lhe fraternalmente o busto, acrescentou: Passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querido ao espírito? Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Nossa alma se banha na fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. Noutro tempo, persegui e humilhei por minha vez. Não acreditava em boas obras que não nascessem de minhas mãos. Supunha-me dominador e invencível, quando não passava de infeliz e insensato. Considerava inimigos quantos me não compreendessem os caprichos perigosos e me não louvassem a insânia. Experimentava diabólico prazer quando o adversário esmolasse piedade
ao meu orgulho e gostava de praticar a generosidade humilhante daquele que determina sem concorrente. Mas a vida, que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou-me o coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar, e o déspota morreu dentro de mim. O título de irmão é hoje o único que efetivamente me orgulho. Dize-me, Saldanha, amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito, fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos. Coisa bela. Para pensar. Saldanha era perverso? Era. Com a Margarida, sim. Com a Margarida, sim. Ele foi contratado para isso. Lembra? Se ofereceu. Se ofereceu para isso. Por quê? Porque a Margarida era filha do juiz, que para ele era um grande inimigo. E aí a gente vai ver a figura do senhor Gúbio se aproximou junto com o André Luiz. Lembra o André Luiz ficou chocado, aterrorizado. Ele disse, meu Deus, se fosse minha filha eu ia chegar aqui já. Lembra disso? Com o André Luiz expulsando todo mundo. Então olha aí eu pergunto de vocês, o nosso querido Gúbio, ele falou do evangelho para eles ou ele viveu o evangelho para eles? Então, ou seja, Saldanha chegou no momento que ele não tem mais o que refutar. Ele não tem para onde escapar. Porque ele foi verdadeiramente envolvido pelo amor. Então, o que falar frente ao amor? O que falar frente à verdade? O que falar frente a um coração que muito ama? Ele não tem o que falar. Então, qual é a nossa maior dificuldade, nós os terrícolas? A gente quer falar de evangelho, mas a gente não quer viver evangelho. A gente não quer pagar o preço do evangelho, que dói. Porque falar é mais fácil. Você olhar para alguém que está te maltratando e exigir do outro um comportamento, isso é muito fácil. É fácil, mas não tem resultado. Não é com as palavras que a gente toca o coração de ninguém. Eu queria pegar a posição do Gúbio, que foi a posição, vamos supor, da vítima. Porque, de certa forma, ele como pai, ele era vítima de Saldanha também. Ele sofre. E a posição dele agir realmente, não falando de evangelho, mas vivendo o evangelho. Quando o Gúbio chega no local, ele vê de que forma ele pode auxiliar. Não como André, e tal qual nós, né? A gente se surpreende, né? Eu chegaria lá, expulsaria todo mundo, já que eu tenho autoridade moral, sou um espírito superior mesmo, eu tenho condições de expulsar. E ele não, porque ele quer um alcance maior, de dizer de que forma eu posso auxiliar. Então, e isso lembra o nosso lar, né? Que angariar simpatias. Ele primeiro auxiliou, angariou a simpatia e agora ele pediu. Exatamente. E no momento exato. No momento exato. Eu acho interessante que eu estava lembrando quando Gúbio estava falando com Gregório e pedindo para Gregório dar um tempo, tipo assim, deixar a Margarida, ele tentar deixar a Margarida solta. Ele disse que não podia fazer nada porque a Saldanha, a pessoa que estava lá, o espírito que estava lá era muito perverso e ele não tinha como fazer nada. E o Gúbio, o que Gúbio pede? Então, deixa eu ir lá. Agora só não te mete, deixa eu ir e fazer a minha parte, né? É isso que eu achei interessante. E como a Conceição está dizendo aí, ele foi e viveu o evangelho para Saldanha, que ele não conhecia essa parte do evangelho. E lembra a frase de Francisco de Assis: ide pregai o evangelho, se necessário for, usai palavras. Exatamente. E é isso realmente que nos falta. É isso que nos falta. Nessa convivência diária, todos nós temos Saldanhas em nossas vidas. E às vezes nós somos Saldanhas. Todos nós vivemos também um pouco de Gúbio. Então que a gente possa lembrar disso. Porque o que a gente faz? Quando alguém pisa no nosso pé, a primeira coisa que a gente faz é a gente pisa de volta. A gente isola, a gente maltrata, a gente persegue. A gente faz esse movimento igual ou pior. A gente ainda não entendeu
que é assim, dessa forma. Então, se ele quisesse apenas salvar a Margarida, aquela coisa, eu quero salvar minha filha, o resto que se dane, não. Afinal de contas, Saldanha também é irmão de Gúbio. E aqui ele usou o nome, meu irmão. Então, você chega num grau, você chega em um nível que você quer tanto bem para a Margarida, mas também você quer o bem para a Saldanha. Então, olha o quanto nos falta ainda caminhar. Quanto nos falta. E ele diz aqui, Gúbio, passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Passamos horas. Ou seja, ele não se colocou numa condição, eu estava ensinando para você. Não, todos nós somos aprendizes. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao Espírito. Então, diz assim, o fato dele libertar a Margarida, ele estaria dando o perdão para o pai de Margarida. E ainda mais, que é o pedido que mais com certeza tocou o coração. Estarás libertando, enfim, quem me é tão querida ao Espírito. Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Que é aquilo que a gente diz. Quando você pega Maria de Magdala, ela estava entediada dos erros. Então, quando é que nós começamos a fazer mudança? Quando nós estamos entediados de nossas atitudes. Entediados. Eu não sou mais feliz fazendo isso, eu não aguento mais isso. Então é isso. Chega então um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Nossa alma se banha na fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. Gente, nossa alma se banha na fonte lustral do pranto renovador. O que é pranto, gente? Choro. E é um choro fraquinho? Não. É um choro bem forte. Uma fonte. É uma fonte. E se limpa nisso. E normalmente a gente chora em que momento? É na dor, arrependimento, cansaço. Aí vem um choro. E a dor moral, então, nos faz chorar muito. E ele chama isso, esse choro aí, de banho. Banho renovador. Banho na fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal, a fim de valorizar todo o bem. Então, esqueça o mal que o juiz fez a você. E lembre de todo o bem que você acabou de receber através da figura de Gúbio. Então, quantas vezes a gente só se prende no mal? Basta a gente dizer assim, olha, você teve tantos anos de convivência com fulano, mas a gente consegue só se fixar naquele momento, naquele dia, naquela situação e o resto apaga tudo. Então, esquece todo o mal e valoriza todo o bem. Aí ele vem agora, então, esse é o ato agora de ver assim, olha, eu não sou melhor do que você. O que tu fazes eu já fiz. O ar de superioridade mostra o quão pequenos somos. E esse espírito aqui não, ele disse, olha, o que tu fazes eu já fiz. E olha, hoje eu estou aqui, né? Ou seja, quando ele se coloca nessa situação, ele está dizendo assim, ó, tu pode mudar, Saldanha. Você não tem que ficar eternamente fazendo isso. Chega sempre um instante do mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Nossa alma se banha na fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. Noutro tempo, persegui e humilhei por minha vez. Não acreditava em boas obras que não nascessem de minhas mãos. Supunha-me dominador e invencível, quando não passava de infeliz e insensato. Gente, olha, não acreditava em boas obras que não nascessem de minhas mãos. Se não for eu que faço, nada presta. Supunha-me dominador e invencível, não tem ninguém melhor que eu.
quando não passava de infeliz e insensato. Considerava inimigos quantos me não compreendessem os caprichos perigosos. E nós somos assim. Enquanto a pessoa está concordando com a gente, você está ali sorrindo, abraçando. Discordou, você já... Como pode discordar de mim? Mas não é assim a nossa vida, o nosso cotidiano? Considerava inimigos quantos me não compreendessem os caprichos perigosos e me não louvassem a insânia. Louvassem, concordar, aplaudir a insânia. Experimentava diabólico prazer, quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho. Mudou? O que a gente sente, esse diabólico prazer, quando a gente vê alguém olhar para mim e dizer, me desculpa. Gente, a gente sente prazer. Me desculpa, eu errei. Me desculpa, você está certo. Esse é um diabólico prazer. Esmolasse piedade ao meu orgulho. E gostava de praticar a generosidade humilhante. Eu achei isso máximo. Generosidade humilhante daquele que determina sem concorrentes. Determina sem concorrentes. É aquela situação, eu sou o melhor de todos, aqui eu falo, aqui eu mando e não tem quem discorde de mim. E é o que ele, como ele diz, uma generosidade humilhante. E determina sem concorrente. A pessoa não tem opção. Já está caída. Mas a vida que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, que é poético, né? Porque a água ela não faz caminho na pedra. Água mole, pedra dura, tanto bate até que for. Então, interessante isso da vida, que ela não avilta, né? É gota a gota. Mas a vida que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou-me o coração com este leite dos minutos. Por isso, a gota a gota. Este leite dos minutos. Qual é a função do estilete? Corta. Imagina cortando minuto a minuto. Com o estilete dos minutos, transformando-me devagar. E o déspota morreu dentro de mim. Quem é esse estilete cortando devagar, tempo a tempo? Sofrimento, a dor. O título de irmão é hoje o único de que efetivamente me orgulho. O título de irmão é hoje o único de que efetivamente me orgulho. Eu lembrei de Jesus. Jesus dizia assim, chamo-vos amigo, porque é o maior título que alguém pode ter na terra. Essa é a fala de Jesus. E aqui ele fala, o título de irmão é hoje o único de que efetivamente me orgulho. Dize-me, Saldanha, amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito, fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos. Né? E não é uma pergunta, é uma exclamação mesmo. Fala-me, né? Diga-me. Eu e Eloy, diz André Luiz, tínhamos lágrimas ardentes. Sabe aquela lágrima que esquenta? Que ela desce se esquentando tudo? Você já passou por essa experiência? Que você acha que o seu rosto está pegando fogo? É essa lágrima aí. Lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Ele começou mostrando o trabalho, depois ele se colocou numa condição, eu também já fiz isso, eu sei qual é o resultado, e aí depois de tudo isso, e aí, Saldanha, estamos juntos? Lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Saldanha enxugou os olhos, fixou-os humilde,
no interlocutor bondoso e asseverou, comovendo-nos: Ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Adotastes nesta noite por filhos do seu coração todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste-me, o filho demente. Ajudaste-me, a esposa alucinada. Protegeste-me, a nora infeliz. Socorreste-me, a neta indefesa. E repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar. Gente, que coisa linda, né? Olha, coisa linda, sabe? O que o amor não faz na vida de um ser humano, por mais duro que ele possa ser. Eu vou repetir. Ninguém me falou ainda como tu. Ninguém. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Eu já estou confundido pelos teus atos, as palavras chegam e... Faze de mim o que desejares. É a fala de Jesus. Angariais, amigo. E, gente, não é com palavras, é com atitudes. A gente vai ver muito isso também na figura de Alcione com Susana. Ela não falou de evangelho, ela viveu o evangelho. Adotastes nesta noite. Adotastes, porque não era filha, mas ele diz: adotar-te nessa noite por filhos de teu coração todos os parentes em cuja memória ainda vive. E aí ele faz aqui, ele conta toda a história do capítulo anterior. Olha, amparaste-me o filho demente, porque o filho dele estava preso. E ele já estava, inclusive, já tinha sido direcionado para um hospital psiquiátrico, realmente, porque ele surtou na prisão. Mas ele estava acompanhado por quem? Pela mãe, que havia desencarnado, e pela esposa, que tinha cometido suicídio. Em espírito. Eram elas, de forma inconsciente, prejudicando a condição psíquica do rapaz. Então, olha só. Amparaste o filho demente, ajudaste-me a esposa alucinada e protegeste-me a nora infeliz. Então, só aí 3 pessoas. Socorreste-me a neta indefesa, porque lembra que o filho do juiz estava indo em direção ao quarto e ele intercedeu. E repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Quem que ele foi conversar? Com o juiz. Aí ele diz: como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha? Como não enlaçar as minhas mãos com as tuas? Unir, como? Depois de tudo isso. Gente, não é diferente. Pega o livro Nosso Lar, que também está no nosso canal, que nós estamos estudando. Lembra daquela mãe no mundo espiritual que queria ajudar os filhos aqui na Terra? O que faltava para ela? Bônus horas, tá? Bônus horas, mas não era bônus horas. O que faltava para ela? Simpatia, o coração, exatamente, um coração. Ela precisava de evangelho na vida dela. Então você vê que bônus horas se fala só no início do livro, só no Nosso Lar, depois não se toca mais nisso. Aqui, para ele fazer, o Gúbio fazer isso aqui, a gente está vendo todo o trabalho de amor. Você acha que Gúbio ainda precisa de algum incentivo de bônus horas para fazer o bem? Acabou. Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar.
Então, até para nós ajudarmos a quem nós amamos, nós precisamos ter amigos. A gente precisa ter angariado amigos. E não é com a agressividade, não é com a petulância, não é com a agressão, não é com a imposição, não é com o vômito de discurso que a gente vai acolher alguém. É dessa forma aqui, que para nós ainda é um sacrifício muito grande fazer o bem. E detendo a custo o pranto que lhe manava constante, espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com a expressão respeitosa: Poderoso Espírito e bom amigo, que me procuraste na condição do servo apagado, para acordar-me as forças já endurecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir-te. Sou teu de hora em diante. Seremos de Jesus para sempre. Corrigiu Gúbio sem afetação, porque ele colocou: poderoso Espírito e bom amigo, que me procuraste na condição do servo apagado para acordar-me as forças enrijecidas, endurecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir-te. Sou teu de hora em diante. Aí ele já corrige e diz: seremos de Jesus para sempre. Então olha só a lucidez. Você não vai me servir, você vai servir ao Cristo Jesus. E, abraçando-o efusivamente, conduziu a pequeno aposento próximo, naturalmente, para organizar plano de ação eficiente e rápido. Somente aí, me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa junto ao casal em repouso. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensível. Notava que algo de extraordinário se passava. Porque lembra que eles ficaram... Essa fala aqui era o quê? Baixinho no canto. O Gúbio e o Saldanha. Então, os dois hipnotizadores que estavam lá, eles perceberam que estava alguma coisa estranha. Só um. Compreensivo, notava que um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário se passava. Mas, talvez compelido por votos de disciplina, não se animava a dirigir-nos palavra. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao drama que vivíamos. Figurava-se um autômato em serviço, impressionando-me particularmente pela impassibilidade do olhar. Alguns minutos transcorreram pesados quando Gúbio e Saldanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase imponente. Via-se-lhe no porte a renovação de rumo interior. Como estabelecer novo programa de luta em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo à conversação particular. Cenas do próximo capítulo. E assim, queridos amigos, irmãos dessa família EOS Manaus, agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou, nos fortaleceu, nos inspirou em mais um trabalho que nós realizamos em nome do nosso Senhor Jesus. E lembrando que todos nós somos servos do Cristo Jesus. Um grande abraço da família EOS e até o nosso próximo encontro.